Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Rádio Everest ABC, Web e FM 87,5. Boa noite! Boa noite! Olá, meus guerreiros e guerreiras, estamos começando mais um PVCast da semana, aqui diretamente da Rádio Everest ABC e da página Notícias de Mauá. E lembrando, em oferecimento da Moreno Águas, Deltec e estúdio da Rádio Everest ABC, estamos recebendo aqui a nossa amiga Cláudia. Boa noite! Opa. Muito boa noite, doutora Simoni. Zu, agradeço demais pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, né? Com o nosso amigo também, Jerry, na técnica. Não pode deixar de fora, né? E também a nossa querida amiga aqui, a Simoni, uma psicanalista, falar um pouco também, dar uma boa noite pro pessoal aí. Tava com saudade desse microfone. Boa noite a todos, um ótimo sábado. Hoje estamos aqui com essa convidada maravilhosa. E vamos aí, já dar início a esse bate-papo, né? Opa, pessoal que tá acompanhando aí, manda uma boa noite aí para engajar ainda mais a nosso podcast. E caso você possa fazer uma doação para ajudar o nosso podcast aí, é só entrar no 11 941 74 77 89. Enfim, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu tô aqui. Momento propício, falando com uma advogada criminalista. Advogado criminalista. Mas estou aqui fazendo podcast, levando conteúdo de qualidade para vocês, trazendo pessoas de qualidade aqui para vocês. Questão de peso aí hoje, hein? Cláudia Felício. Sou eu. E aí, vamos um pouco de você, quem é a Cláudia, para quem não conhece, onde nasceu, enfim. Vamos lá. Cláudia Felício, assim, como eu gosto de ser tratada de professora. Se essa é a pergunta, né? Você é advogada ou professora? Eu sou professora. Eu prefiro ser tratada como professora porque eu amo a minha profissão. Né? Não que a gente fale que, olha, eu amo a docência e exerço com paixão. Fica um pouco romantizado porque os professores estão tão mal remunerados hoje em dia, não é? Mas eu exerço com muito amor a minha profissão. Então eu digo que é a profissão minha de linha de frente é professora, né? Eu dou aula ali, eu leciono na Universidade de Mauá, na verdade na Faculdade de Mauá, há alguns anos e exerço advocacia também criminal. Comecei há bastante tempo atrás a advogar e ministro aulas há mais ou menos uns 10 anos. Já comecei em Mauá e me apaixonei pelo povo de Mauá. Eu falei, não, fui transferida de São Paulo, na verdade eu era de São Paulo, fui transferida, vou dar uns 2 aninhos em Mauá, depois eu peço transferência, não dá. Eu não consigo mais sair daqui, eu amo, fiquei apaixonada pelo pessoal de Mauá, cara, um pessoal muito guerreiro, que merece muito, sabe? Tá ali na batalha, na lida todo dia. Cara, é um pessoal muito guerreiro mesmo. E eu acho muito legal essa questão que você pontuou aqui pra nós, né? Porque quando a gente fala Mauá, o pessoal fica meio assim, Mauá e tal, tem aquele certo, né? Paradigma ali, né? Mas não é isso que você trouxe, é uma questão assim que eu percebo muito, o pessoal de Mauá é muito buscador, né? Muito demais. E você como gosta e ama, tá lecionando, sabe, olhar o brilho daquela pessoa que tá descobrindo, você passar essa informação, acho que deve ser super gratificante, né? Demais, ainda mais as pessoas que vêm numa dificuldade um pouco maior, né? Que a gente sabe das dificuldades que o pessoal daqui, o povo daqui de Mauá tem, por isso que eu falo que é super resiliência, né? São guerreiros demais, então, cara, isso me dá uma paixão muito grande de você chegar e falar, olha, não, eu caí aqui, mas eu vou levantar de novo, sabe? Eu vou levantar e vou fazer tudo de novo. E o pessoal de Mauá tem muito isso no sangue, sabe? E dá o sangue pra estudar. Cara, eu não posso falar aqui, senão eu vou chorar, mas eu sou apaixonada pelo pessoal daqui, e a ABC em geral, né? Muito legal. E eu não conhecia muito, eu conhecia pouco de Mauá, e fui conhecendo o pessoal, fui conhecendo os lugares. E o ABC muito você legal. conhecia já? Então, muito pouco, viu, Zu? Muito pouco. Mais São Caetano, mais Santo André, ali o comecinho. Aí eu falava Ribeirão Preto, aí eu comecei a me localizar depois, né? Mauá, Ribeirão Preto, aí hoje eu já... Ribeirão Pires. Ribeirão, olha só, eu falando agora, eu já conheço, já dei uma mancada aqui. Mas tá se localizando, na verdade. Obrigada, né? sim, você tá se cara, tá no meu localizando, coração. sério.
Não, eu tô bravo, eu nasci em Ribeirão Pires. Fala de Ribeirão Pires. Eu nasci em Ribeirão. Eu estive na delegacia de Ribeirão semana passada, pô. Ô, Cláudia, e essa sua experiência, assim, se deu início a essa paixão desde quando, assim, na verdade? Lecionar, eu acho que eu sempre tive, viu, Sim? Desde ali da infância, adolescência, sabe? Você tem aquele negócio, pô, eu fazia salinha de aula em casa, trazia as crianças para aprender em casa, mas eu falava, poxa, eu não quero ser como essas professoras autoritárias de sala de aula. Eu estudei em colégio de freira, eu falei, eu não quero isso pra mim. Bem opressor. Verdade. Muito opressor. Imagina. E muitas regras, né? Exato. E eu falei, não, eu não quero isso pra mim, eu quero um ensino diferenciado. E foi ali, eu tive acho que muito desse reflexo quando eu iniciei o mestrado. Aí eu fiz mestrado em Direito, e no meu mestrado em Direito eu falei, olha, eu quero um tema que não seja um tema totalmente direcionado ao direito. Eu quero atender as demandas, mas falar sobre justiça restaurativa. É sensacional, né? Você conhece esse? Eu amo. Eu tô Pra na quem não vivência, conhece, o que é isso? Tô nessa vivência aí já faz um tempo. É apaixonante, né? Total, ele abre e expande, né, nosso olhar para uma certa igualdade, que existe essa possibilidade, né? E as leis, eu vejo as leis, como no nosso país, boas. Porém, de que maneira são aplicáveis, né? Eu acho que isso que pesa. E a quem? Exato. Então, essa questão que você traz da restaurativa, eu acho que é excelente. Porque a sociedade, ela vem mudando vários contextos e vários aspectos. E muitas leis foram criadas há muitos anos. A sociedade mudou e vem mudando. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, essa questão da restauração. Porque traz um outro olhar que realmente é funcional no país, né? É um paradigma. Todas as quebras de paradigma são muito difíceis, né? Então, por ser um paradigma, um novo paradigma que nós temos tanto aí para aplicação no direito penal, porque a justiça restaurativa, ela dá base não só ao direito. A justiça restaurativa, ela dá base à educação. Isso é o mais importante, porque tudo começa pela educação. Então, o que é a justiça restaurativa? Ela trabalha ali também nas escolas com círculos restaurativos, que são ali conversas com aquele aluno que é tido como um aluno problema em sala de aula. Na verdade, não é um aluno problema, é a história de vida daquele aluno que é um pouco mais complicada. Então, tem-se que ter um mediador na sala de aula para verificar qual é a história de vida, o que aconteceu com aquela pessoa. E você vê como transpassa pela educação e pelo direito, porque no direito penal também é aplicado principalmente para os adolescentes e crianças que cometem ali atos infracionais. É muito aplicada pelo Dr. Egberto Penido. O Dr. Egberto Penido é o juiz magistrado da primeira vara de São Paulo. E ele aplica a justiça restaurativa aos adolescentes. É uma autorresponsabilização. Porque quando nós temos uma pessoa na nossa sociedade que se destaca, a sociedade toda é responsável por isso. Só que quando nós temos alguém que saiu ali por algum motivo, cometeu um crime ou cometeu um ato infracional, não, eu não sou responsável. Não, nós somos responsáveis tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Então a gente precisa ter consciência enquanto sociedade disso. Então precisamos aí de uma rede total de apoio, que a gente estava conversando agora há pouco, né, Cid? Exatamente. E por que o lado criminal? Você foi pra esse lado criminal? Porque o lado criminal, família, veja bem, veja bem, eu entrei na faculdade com o intuito de ser delegada. Olha! Tem perfil. Olha aparecendo. Tem perfil. Jura? Então, e aí, com o passar do tempo, eu falei, poxa, a vida foi me levando para outro lugar. Aí eu falei, olha, eu acho que não é esse meu caminho, eu acho que é a área acadêmica. Aí fui pro mestrado, aí conheci, eu tenho que fazer propaganda aqui, o professor Romão, que é meu orientador, assim, ele trabalhou com Paulo Freire durante muito tempo, então eu babo quando eu falo do meu professor Romão, ele trabalhou diretamente com ele. Então, aí foi no doutorado em educação, então, que meus olhos brilharam, se você perguntou, olha, quando realmente foi que deu esse estalo? Foi no doutorado. Eu acho, tendo aula com pessoas tão maravilhosas, né, que vem ali uma vivência tão legal, com pessoas brilhantes, e aí acho que foi nesse momento que eu me dei conta disso. Mas vamos lá, por que a advocacia criminal?
justamente por essa quebra de paradigma. De dizer, olha, não adianta, não resolve você prender, você encarcerar uma pessoa, né? Porque aquela pessoa ela não vai ser ressocializada. Porque aquela pessoa no sistema carcerário, o sistema carcerário hoje não ressocializa. E aí, o que a gente precisa ter em mente? Um dia aquela pessoa vai sair dali. Por mais que você fale, não, tem que morrer, né? Isso em sala de aula, a gente até comentou, olha, é proibido falar isso aqui, porque tem alunos que falam isso? Constitucionalmente, geralmente ali logo no início, né? Porque vem com aquela emoção, sabe? Ainda não consegue separar muito a emoção da razão. É muito difícil, né? Advogado. E aí, então, mas no primeiro semestre, né, sempre tem um assunto, a gente começa a estudar direito constitucional e verifica que não há a mínima possibilidade numa aplicação de pena de morte aqui no nosso país, né? Em regra, não há essa possibilidade. Meus alunos, se assistindo, vão saber porque em regra. Eu não vou entrar muito no assunto técnico, né? Mas eu precisava dessa quebra de paradigma. Aí fomos, né, a gente começa os estudos ali pesquisando, mais de 70% do sistema carcerário, ele é ocupado por pessoas negras e periféricas. Alguma coisa tem errado. Será que os negros e os periféricos cometem mais crimes? Não, eles são o foco, né? Os brancos, os privilegiados, eles não estão dentro do sistema carcerário, porque pode pagar um bom advogado, porque por N motivos, porque eles não são tão abordados. E aqui fica, até abrindo um parênteses, dizendo sobre a ineficácia do Estado e não da polícia. É diferente, né? Eu tenho muitos alunos que são policiais, e não da polícia exatamente. Ineficácia do Estado. O vilão é o Estado. Eu não sei se vão me cortar aqui. Eu acho que não, mas assim, aproveitando o gancho da sua fala, Cláudia, além do Estado, os municípios também, Sim, que gerenciam esse sistema. Uhum. Porque eu percebo que dependendo do CEP, funciona diferente. Sem dúvida. Tô equivocada? Certíssima, certíssima. É que a gente trata o Estado como um todo, né? Quando nós falamos Estado, aquele gigante Estado, então é feito do Estado, que é a União, a Federação, os Estados e o município. É cíclico, entende? O Estado, ele toma conta. Então, uma vez que o Estado é ineficaz, ele se torna ineficaz para as políticas públicas, por exemplo. Né? Então, é uma visão que você tem macro do Estado, sabe? E isso reflete para toda uma sociedade, infelizmente. E aí você vê, olha, sistema carcerário, a maioria, quase 80% são pobres, periféricos e negros. Olha, mais de 40% está encarcerado por qual crime, vocês acham? Furto. E tráfico. Tráfico. Eu ia falar tráfico, são coisas Tráfico. assim. Quem que está encarcerado é o traficante? Não. Quem está encarcerado? São os últimos, os final da fila, né? Exatamente. Geralmente aquele menininho negro que tá precisando, que às vezes é filho de uma mãe sozinha, e aí tá vendo aquela questão e tal, aí vai na educação, não tem Ou não tem nenhum espelho, né, assim, em casa. Não tem referência, não tem referência alguma. Em casa, vive num local violento, ele vai reproduzir a violência que eles têm dentro de casa. Ali, né? Então, eu vi que alguma coisa precisaria ser feita. Então, eu fui para advocacia criminal justamente para lutar pela justiça restaurativa, né? Para que se aplique. E aí, salientando, não, justiça restaurativa, você vai passar a mão na cabeça do bandido, né? Vai passar a mão na cabeça do... Não é, na verdade, nesse sentido, porque a justiça restaurativa, ela não impede a aplicação da pena. Então, se aplica uma pena, ao mesmo tempo, se dá uma reflexão sobre aquilo que foi cometido, sobre o crime que foi cometido para a sociedade, para a família, enfim, para todos que cercam ali esse indivíduo. Temos perguntas já? Já temos perguntas aqui. Olha, a Bárbara tá bem assídua aqui. Falou que é a melhor professora, deve ser sua aluna. Bárbara, meu amor. Maia. Ai, a representante de sala, meu braço direito, meu amor. Beijo. A Irane aqui, né? A Irane também. Diego Quirino. Ou Irane, será aqui, que é? professora top, tá falando super bem. Meus amores, obrigada, Turma do terceiro semestre, já tá aqui em peso, meu pessoal. Deus, amo vocês. Boa noite, a Aline tá mandando boa noite. Boa noite, meu amor. A melhor de todas.
todas, olha que delícia, boas referências. Não, mas é isso, vocês entendem? Eu fico até emocionada. Mas essa é a troca que eu tenho com os meus alunos. Essa é a troca, gente. Ó, fico arrepiada. Eu amo os meus alunos. Isso quer dizer que realmente você faz com amor, a entrega é uma entrega eficaz, que você já está tendo esse tipo de feedback aqui, né? Você falou sobre a questão das políticas públicas. E você acha que através de uma política pública funcional, as políticas sociais também vêm a funcionar? Sabe o que acontece nesse caso que eu vejo? É falta de vontade política, né? Porque não se fala em falta de recurso. Não, porque creio eu que recurso não falte. Não, mas no Brasil com imposto tão caro, dinheiro tem. Será que a gente não está diante aí, de repente, de uma necessidade de você separar o rico do pobre para a gente fortalecer o capitalismo? Isso a gente precisa entender que tem muita coisa embaixo do tapete que a gente não vê. Né? Olha, não tem políticas públicas aqui, né? Falta saneamento básico. É uma loucura você falar que no século XXI. Tudo é básico. No século XX. E tantos outros problemas derivam da falta do saneamento básico numa comunidade, doenças. A educação está diretamente ligada ao não saneamento básico. Então, tantas outras, né? Temos tantas outras consequências que eu vejo que numa sociedade capitalista, né? Hoje a gente pode dizer que é quase um mundo, somos, né, um mundo praticamente capitalista. Só que aí a gente tem um capitalismo selvagem. Será que a gente não há necessidade dessa distinção entre rico e pobre para o capitalismo se fortalecer? Porque se eu não tenho o rico e o pobre, eu não tenho capitalismo. Então, será assim que tem alguma coisa embaixo do tapete que a gente precisa refletir um pouco melhor? E as pessoas estão conseguindo enxergar essa sujeira debaixo do tapete, será? Provavelmente não. Talvez nem conheçam, não tem conhecimento. Você falou, respondeu a pergunta atrás, e essa aqui agora. A maioria das pessoas que estão presas são negras. Só que as pessoas, vamos dizer, branca, né? Eles talvez são poucas pessoas que vão presas, mas são as que, quando eles praticam algum tipo de crime, são as que mais prejudicam a sociedade, porque eles estão na política. Esse é eles o ponto, estão no sistema. E esses roubos que eles fazem, esses crimes que eles fazem, onde volta. Esse é o ponto. E eles são os que menos vão presos. Mata as pessoas nas filas. Quando você rouba, você desvia dinheiro da saúde, você se apropria, desvia. Você está atuando diretamente. Você percebe que o olhar da sociedade não é tão diretamente fugaz para essas pessoas, e sim para aquela pessoa que furta, para aquela pessoa que rouba diretamente um indivíduo. A gente não consegue enxergar isso, que a corrupção, ela corrói a sociedade. Muito mais do que alguém que rouba o seu celular na esquina, ou que furta a sua bolsa na esquina. E a gente não tá. E justamente é isso que a gente aprende desde o berço. A gente aprende a nos conformarmos com essa situação. Nós nos conformamos com essa situação. Olha, não, ladrão é aquele que rouba, ladrão é aquele. Diretamente, eu digo, mas não exatamente quem deveria ser responsabilizado. Pra vocês terem noção, a corrupção, não existe crime hediondo ali, a corrupção não é taxada como crime hediondo. E mata tanta gente. Mas nunca vai tornar crime hediondo, porque quem quem cuida das leis, quem faz leis, são eles, são os que mais corrompem, né, a sociedade. Já tivemos várias discussões, né, mas enquanto o legislativo não se unir e determinar, sentar e falar que não, vamos resolver esta questão de uma vez por toda, não resolve. Aí tá, o STF legisla, tá, em situações... Não, mas é o poder, é uma função também. Sim. É uma função também do judiciário legislar. Porque quando o legislativo ele se mantém inerte, ele se queda inerte, o judiciário ele tem que fazer as vezes do legislativo, como tantas vezes o faz. Eu tô adorando eles ultimamente. Ninguém tá odiando, mas eu tô adorando. Tô achando muito participativo eles. Tá fazendo um movimento muito bom, né? Eu via muito tempo eles quietinhos lá na deles, aí
e ali pronto, acabou. Agora eles estão mais atuantes, eles. Tem que espetar, tem que falar, e aí, vocês não vão se mexer, não vão fazer nada, então deixa com a gente que a gente vai resolver momentaneamente, né? Pra ver ali o que vai acontecer. Então, quem não quer tocar a mão, o legislativo não toca a mão em alguns assuntos que serão aí mal vistos pela sociedade no geral. Eu não vou sujar minhas mãos porque eu vou ser mal visto pela sociedade. Então o STF, o judiciário, fala, você não vai sujar suas mãos, então deixa com a gente, né? Que nem o crime de segundo grau, né? Que segunda instância, antes era preso. Eles que julgaram no STF, né? E depois eles voltaram atrás e deixou na mão do pessoal do Congresso. Do trânsito em julgado, que não pode né? ficar muito tempo, se não me engano. Depois do trânsito em julgado, a prisão, não é? Sim, a prisão, olha, depois da segunda Estávamos instância... deputados, eles não votavam, eles foram votar lá em plenário, né? E deixaram válido, depois voltaram atrás, depois e deixou na mão do legislativo votar. Então, e eles não vão votar nisso. Vai ficar parado, Vai ficar parado. Vai ficar parado. Por isso, eles não sujam as mãos, né? Não sujam as mãos em assuntos ali que eles vão ser mal vistos pela sociedade. De repente, perde um voto... Sistema de manipulação. Não é, sim. Não é. Tem uma pergunta aqui da Bárbara, tá? Professora, ela é sua aluna. Amo. Na sua opinião, o que impede desta justiça integrativa ser mais... Um momento aqui que apareceu uma nova mensagem. Mais ampliada, fortalecida atualmente no nosso estado. Maia, meu amor, um beijo, te amo. Você sabe de coração, meu braço direito, representante de sala. E a Ana Carolina, eu acho que é sua filha, né? Perfeita, mãe. Ai, super fã aqui. Ai, meu amor, você tá aí também? Então, Maia, olha só, estamos falando provavelmente da justiça restaurativa. O que impede, né, uma ampliação da aplicação da justiça restaurativa? Muito do que nós estávamos falando sobre, né, a vontade política de se implementar a justiça restaurativa. Nós temos um Código de Processo Penal ali, um projeto de Código de Processo Penal há uma década quase parado, e não se dá andamento. Nesse novo Código de Processo Penal, nós temos uma legislação que vai atuar ali diretamente com a justiça restaurativa. Hoje, o que acontece? Nós temos, por exemplo, no direito criminal, nós temos as audiências preliminares, quando se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Então, há uma audiência preliminar. Quando há essa audiência preliminar, o que voga o bom direito? Vamos aplicar a justiça restaurativa. Por exemplo, eu fui vítima de uma injúria. Alguém me injuriou. Para ser mais claro, alguém me xingou, ofendeu diretamente a minha honra. É um crime de menor potencial ofensivo porque a pena é menor de 2 anos. Esses crimes que têm pena menor de 2 anos, elas são solucionadas no GCRIM. É uma vara que cuida desses crimes menores, digamos assim. A justiça restaurativa, ela tem que ser direcionada nesses casos, que muita gente não sabe. Mas o que acontece? Ela não é aplicada. Ela deveria ser aplicada da seguinte forma. Essa audiência preliminar, ela acontece com a vítima e o ofensor na sala. Elas deveriam conversar, essas pessoas deveriam conversar entre si, e dividir as responsabilidades. Então, olha, o juiz teria que intermediar. Vocês sabem como é que acontece essas audiências? Tô imaginando aqui, eu tô tentando imaginar, tipo... Você paga, você restitui, tá bom então. Tchau, até mais. Você acha que isso é solução? Não. Então, não é aplicado, né? Nem no juizado especial é aplicado. Quanto mais nós podemos pensar nos crimes de maior potencial ofensivo. Ora, eu fui roubada uns meses atrás. O rapaz, ele quebrou o vidro no meu carro, é por isso que eu digo que teve uma ameaça. Eu me senti um pouco ameaçada naquele momento, mas enfim. Escreveu na rede social. Isso, lembra? Sim. E aí o rapaz quebrou o vidro e pegou o meu celular, e aí chegou a machucar o meu rosto. Sério? Porque não é nem esse o ponto. Mas olha só, eu gostaria muito de sentar com essa pessoa e conversar com ele. Falar assim, tanta coisa que você tirou de mim minha história, tinha tanta coisa nesse celular, não é pelo celular, né? Eu gostaria de sentar, a justiça restaurativa é isso. Você senta em frente, porque até que ponto você desejar o encarceramento desta pessoa é justiça?
são as reflexões, os movimentos de reflexões, né? Exatamente. Eu aproveitei essa questão que você trouxe, achei muito interessante da justiça restaurativa, porque eu estou fazendo um curso do E Agora José, não sei se você já ouviu falar. Legal, já. E trabalha muito com essa questão dessa mediação, dessa reflexão, da autorreflexão, porque a partir do momento que a pessoa está ali cometendo aquele ato infracionário, às vezes ela não tem nem noção do que ela tá fazendo contra ela mesma. Contra ela mesma. Contra ela mesma. Você concorda Sim, comigo em relação a isso? sim. Então, assim, essa questão da reflexão, de trazer, sabe, esse movimento do que tá acontecendo, do que pode acontecer mediante essa ação, eu acho que deveria ter muito... Aí é onde eu falo das políticas sociais, porque a própria população não tem informação de muitas questões do que é lei, do que é o direito, entendeu? Qual o dever social... Então, assim, eu acho que deveriam ter essas informações. E aí, as políticas sociais que deveriam ser aplicadas em todas as cidades, estados. E todo mundo cresceria com informações e seriam benéficas para todos. Sabe não que eu só falei que para é aquela sensacional que você entrou nesse assunto? Eu vou transferir, na verdade eu tô trazendo a minha vida aos poucos pra cá, né? Vou trazendo um sapato, depois eu trago uma bolsa, depois eu trago Vai desapegando. Vou indo. E qual é o meu próximo passo agora? Eu vou transferir a minha OAB de São Paulo pra Mauá. Por que isso? Na verdade eu tenho umas segundas e terceiras intenções. Eu quero levar para as escolas o direito constitucional. Alguns projetos aqui. Eu tenho alguns projetos. A gente pode vamos trocar juntar figurinhas vamos após juntar o programa. Exato. Então a ideia é essa, é trazer para a educação fundamental, educação infantil, quais são os seus direitos e levar a justiça restaurativa para as escolas. Exato. Concordo. Esse é o projeto. Apoiado. E sem contar, em breve tá fazendo um evento aí na comunidade aí. E a Cláudia vai estar fazendo dar Vou, uma palestra lá já me também. E você comprometi. também, viu? Oi, vamos juntos. E é com o tema gravidez na adolescência, tá? Ela fala um pouco sobre aborto, né? Vou com todo prazer. Aceitei E desde o a início. doação também, caso a pessoa não queira ficar criança, né? Mas a doação que é muito Sim, importante. eu trabalho com Sim. mulheres vítimas Olha de só. relacionamentos A gente vai ter abusivos, violência Eu te fiz o doméstica, convite antes, mas eu vou fazer agora o questões convite de abusos agora, viu? sexuais. Então, juntou, Vai, gente. ó. Juntou Não, tudo depois de a gente melhor. vai conversar a respeito. Vamos, Vai tá ser certo, muito bom a certo. troca. Aí vai o pessoal do centro Aceitei. tutelar, vai o pessoal do posto de saúde conversar com as meninas também. Então, Muito necessário, são ações Eu acho necessárias. extremamente necessário. Uma coisa que eu percebo, assim, na população aqui de Mauá, eu já passei por algumas questões pessoais, né, enfim, e tem uma certa dificuldade, sabe, nesses trâmites judiciários. Gente, eu vejo, assim, que tem lá as opções para eles poderem ser mais transparentes e trazer as informações para a sociedade, mas não são repassadas essas informações. Eu acho que precisa-se ter treinamento. Uma coisa que eu percebo que falta-se profissionais com treinamentos para passar as informações para a população. Capacidade, né? Exatamente, capacitação profissional. Cursos de reciclagens, né? Desenvolver projetos para isso. Talvez, né? Seria um caminho, né? Então, quando não vem do Estado, a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar. sim. Né? Sim. Então, cada um de nós pode fazer alguma coisa pela nossa sociedade, né? Como você faz, tão gratificante como a Simone faz, né? Angariando aí alimentos para a população aqui de Mauá, trazendo ali palestras, conversando abertamente com as pessoas, projetos. Quer dizer, eu acho que todos nós temos um pouco para dar, sabe? Para doar. Pro próximo. Então acho que isso é importantíssimo, já que não vem do Estado, a gente tem que se mexer. Sim, isso é verdade. Jeito. Vamos para redes sociais aqui. Vamos lá. Esse interesse, a gente de vez em quando tá botando uns vídeos no TikTok aí, falando, tirar uma dúvida do pessoal aí. O que passa na sua cabeça? Vou fazer uns vídeos, vou tirar a dúvida do pessoal. Então, gente, isso veio tão automático, porque eu sou essa pessoa na vida, que vocês estão vendo. Eu sou muito extrovertida na vida e eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito desse contato, eu gosto demais de trocar ideias, de ouvir, eu gosto muito de ouvir as pessoas falar. Quando o Zu falou, eu vou te entrevistar, eu falei, caramba, eu não posso te entrevistar, que eu amo ouvir as pessoas falar, eu gosto de ouvir história de vida, tanto é que em sala de aula, meus alunos queridos, todos alunas, podem confirmar, a nossa aula é um bate-papo, não é uma aula tradicional, né, em que o aluno senta e o professor fala, o aluno escuta, o professor fala.
Não, é um conjunto, né? Nós construímos a aula nesse ambiente, essa é a ideia, né? Não do autoritarismo, eu escrevi um trabalho sobre isso, não do autoritarismo, né? Mas da autoridade em sala de aula, é diferente daquela educação bancária, que você tem lá, em que é depositado no aluno todo o conhecimento do professor, é como se abrisse o cérebro e deposita. Não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero para a sociedade. Eu quero um debate franco com a sociedade, com os alunos, com a sociedade em geral. Eu não quero sentar e só que me ouçam, não quero. Como eu te disse, eu gosto muito de ouvir. A gente aprende tanto ouvindo, eu aprendo tanto com esses alunos, meu Deus do céu, eu aprendo acho que mais com eles do que eles aprendem comigo. Mas enfim, e aí, com essa conversa, eu comecei a fazer um videozinho ou outro, né, foi de no Instagram graça. Primeiro, não foi? Instagram foi, primeiro, um vídeo, né, de humor, alguma coisa assim, comecei a jogar e eu vi, o pessoal tá gostando, não sei o que, professora, faz mais, faz sobre isso, não, professora, agora responde isso. Então, até as pessoas de fora começaram a mandar mensagem, não, professora, eu quero fazer curso de Direito. Gente, é tão gratificante. Você acaba incentivando, querendo ou não. O pessoal entrando e falando, gente, eu não faço Direito, mas eu quero fazer Direito por causa sua. Gente, isso é uma coisa, assim, surreal. É muito gratificante. Eu acho que essa troca, né, da gente ver esse interesse de querer aprender mais, essa troca que você traz em sala de aula, acho que até é um sistema que o Paulo usava muito, né, aplicava, Sim. E a gente vê que existe uma certa funcionalidade, né, porque assim, olha, é nítido aqui esse grupo de fãs aqui que ela tem, né, sim, que são os alunos, eu acho que isso para você deve ser muito gratificante, porque você vê que o que você aplicou está tendo resultados. Demais. Não é verdade? Isso é uma coisa, quando você entra em sala de aula, toda aquela alegria, euforia, o brilho nos olhos dos alunos, sabe? O aluno interessado em ouvir ali, eu faço muito debate, eles sabem, em sala de aula, adoro, trazer novidade, temas assim que são polêmicos. Temas polêmicos, a gente tem que falar sobre os temas polêmicos. Legalização do aborto, redução da maioridade penal. A gente tem que ouvir o que eles têm a dizer, porque a gente aprende muito com isso. Entra nesse assunto aí de maioridade penal aí. É a favor ou é contra? Totalmente contra. Totalmente contra, e eu vou te dizer o porquê. Muito vem da estatística que eu te apresentei lá no início, né? Então. Pra você ter uma ideia, mais de 70% das pessoas que passam pelo sistema carcerário reincidem. Voltam à vida do crime. Então, peraí, alguma coisa está errada. Vamos ver os menores que cometem ato infracional, essa porcentagem cai para menos de 20%. Então, peraí, a gente vai mexer no que está de reincidência de 20% e vai jogar um jovem para cumprir pena. Que o jovem, a criança e o adolescente, menor de 18 anos, ele cumpre medida socioeducacional, e não cumpre pena. São locais diversos, que cada um deles, eles ficam ali, um cumpre medida socioeducacional, outro vai cumprir sua pena. São lugares distintos. E aí a gente vai... Tem certeza que a gente vai mexer? Quem você acha que vai parar no sistema carcerário? Você tem uma ideia diferente para isso ou deixar do jeito que tá? Eu tenho uma ideia diferente. Eu creio que somente com a aplicação das políticas sociais voltamos-se. Eu também. A aplicação de políticas sociais básicas. Saneamento básico, educação, cultura. Você oferecer alguma coisa para aquele jovem, para aquele adolescente possa se ocupar. Eu acho que esta é a chave. E educação de qualidade. Sim. Políticas familiares, você acha que também teria uma eficácia nessa questão? Sabe o que acontece? Eu tenho um pouco de receio quando falo, olha, não, a educação tem que vir de casa. Legal. Será que hoje, uma família ali, um pai e uma mãe, tem 5 filhos, com o nosso custo de vida, será que hoje essas pessoas podem se dar ao luxo de ficar em casa educando seus filhos? Ou é aquela pessoa que sai 5 horas da manhã e chega meia-noite? Ou terceiriza a educação do filho? Então,
né? Tenta terceirizar, porque geralmente coloca numa escola um período integral e tal, enfim, né? Isso é uma realidade social. Então, mas isso acontece com essa população mais desfavorecida? O que acontece é que essas crianças ficam na rua. Essas crianças e esses adolescentes, eles vivem na rua. Então, alguma coisa tem que mudar. Sim, mas concordo com o que você trouxe, Cláudia. Mas assim, eu sou uma mulher, eu fui uma criança periférica, assim, digamos, né? Num seio periférico, minha mãe com 3 meninas, e não tínhamos essa cultura, né? De ficar na rua e tal. Então, assim, quando eu te falo em relação a políticas familiares, porque eu percebo que mudou a visão social do que é a educação para as crianças. Então eu vejo que na minha época, acho que até na sua, na verdade, a gente até tinha uma certa liberdade, mas existiam limitações para essas liberdades, né? Então eu vejo que perante a sociedade, um olhar, né, que vem mudando até a estrutura dessa criança. Por isso que eu te questionei em relação às políticas familiares, né? De novas aplicações. Eu acho que seria interessante, eu não sei, né? Se eu acho que é um conjunto, dessa maneira. Né? Eu acho que tem sim, acho que tem que vir como um conjunto todo. O que eu tenho receio é dizer assim, não, a educação ela é prioritária, né? Ou ela é de função somente do poder pátrio, do poder familiar. Eu tenho um pouco de receio por isso, né? Hoje as pessoas trabalham cada vez mais e tem cada vez menos, né? Quanto mais as pessoas que vêm ali, que tem menor poder aquisitivo. Então, poxa, ou essa pessoa não fica em casa, trabalha o dia todo para conseguir ali o sustento dos seus filhos. Essas crianças estão desamparadas nesse momento, não tenho o que falar. Hoje nós temos aí, para quem tem acesso à internet, traz tanto coisas boas quanto as ruins. A gente não tem acesso, né, ao que essas crianças e adolescentes eles vislumbram na internet. É uma terra sem dono, sem fronteira. Então é um conjunto, viu, Cia? Eu acho que é um conjunto de tudo isso. Eu também acho que é um conjunto, tudo isso pode mudar. Principalmente nesse ano das políticas públicas, que eu acho que é uma base muito maior, né? A fatia muito maior aí da pizza, que pode trazer uns resultados eficazes. Sem dúvida, sem dúvida. Pior que interessante na fala que você falou da internet, hoje as pessoas estão meio atiradas na internet, né? Falando algumas coisas, cometendo alguns crimes e achando que não vai chegar até eles, né? É estranho isso, né? Se escondem atrás, então, né? Por crimes trás digitais. Crimes digitais, eles estão achando que... Estranho, né, cara? Quando é fake news, que nem um dia desse morreu um cara aí, apesar que disseram que já tem outra história por trás aí, mas não sei, enfim. Sim. Mas já aconteceu, mas não foi, né? Está sendo apurado esse caso, mas houve diversas outras situações que as pessoas foram linchadas. Isso. Lá no meu jornal de Santos ali, a mulher foi espancada. Isso, foi linchada e morta ali pelos seus próprios vizinhos. E não era, na verdade. Não era. Verdade. Essa é a chamada vingança privada. As pessoas, elas querem se vingar das outras. Eu digo muito, eu acho que se confunde muito a empatia hoje. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque eu não vivi a história que o Zu viveu, nem que a Simone viveu. É eu compartilhar das dores do outro, né? Não me colocar. Isso eu acho que fica um pouco confuso na mente das pessoas, né? E aí, vão linchar uma pessoa, né, por um tribunal social. Vejam isso. E mesmo se a pessoa cometer algum crime, você não tem que fazer isso. Não deve fazer isso. É crime, né? Então é crime, caso você não saiba. Independente da postura, independente da postura, mesmo que esse ser humano cometeu ou não algum ato infracional, ele também possui direitos. Sim. Né? Assim como o outro. Então tem que ter essa reflexão. Sem dúvida. Uma coisa que aconteceu recentemente foi a questão da tornozeleira eletrônica, né? Eu, particularmente, eu creio que isso não é algo que seja tão funcional, na minha concepção. Depois, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Por quê? Não é todos os estados do país que estão preparados para esse tipo de tecnologia. Eu acho que a demanda não vai ser eficaz para a quantidade de infratores e... acho que assim, na minha concepção não é funcional. Outra questão que eu pontuo também, principalmente nessa questão, como sou mulher, né? Houve uma mudança recentemente, né, na questão da Lei Maria da Penha. O que você acha sobre essas mudanças também? Por favor, doutora Cláudia. Vamos lá, primeira e segunda pergunta.
é a questão que você pontuou primeiro sobre a política de desencarceramento. As tornozeleiras eletrônicas, elas não são mais do que uma política de desencarceramento. Então, olha, aquela pessoa que está no semiaberto, ela vai passar o que teria ali do semiaberto diretamente para o aberto. Na verdade, o que se tem hoje é que essa pessoa ela vai cumprir esta pena em regime aberto, mas na sua casa. Na sua casa, no seu domicílio. E o que se tem? Um monitoramento desta pessoa enquanto ela está fora do sistema carcerário. Eu acho que nesse ponto é eficaz, eu acho que é eficaz, porque você consegue ter todas as informações. Olha, não são todas as pessoas que conseguirão ali ter esse direito, porque nós não teremos tantos aparelhos quantos deveriam. Mas eu creio que a aquisição de um aparelho, de uma tornezeleira, o custo de uma tornezeleira é ínfimo perto do custo de um preso dentro de um presídio. Sim, concordo. Só que o custo de programas que fazem essa reintegração, essa conscientização, né, que são cursos que eles apresentam aí, eu acho que seria mais eficaz do que se investir um valor econômico alto e assim uma demanda tinha que ser muito grande, sendo que pode se investir de uma outra maneira, a não ser nessa punitiva. Então, entendeu? aí nós voltamos a falar sobre a vontade política. Será que nós temos vontade política para investir em educação? Porque você conhece algum presídio aí de renome que tenha algum modelo de oferta de educação? Não, deixa a desejar, não é? Trabalho, educação são direitos do preso, mas não tem valia, não é aplicado. Então a gente vai ali por um caminho mais fácil, Então, nós não ressocializamos e deixamos vocês aí com as tornozeleiras eletrônicas e cada um se vire com o que tem. Você é a favor da pena de morte? Basicamente isso. Olhando muita assim gente pra fala mim, assim, olhando pra mim assim, você acha o quê depois de tudo que eu disse? Obviamente que não, né? Mas, né, tem que fazer essa pergunta. Jamais. Então, a gente fala, tem que matar o cara. Se eu disser pra você que eu sou a favor, eu tenho que dizer pra você, em primeiro lugar, eu seria totalmente incoerente. Sim. Pela minha linha E outro de que é poder raciocínio demais e dar pro Estado, né? Acho convicção. que o Estado não tem que ter esse poder, cara. Você imagina num país subdesenvolvido como o nosso, se aplicássemos pena de morte, quem morreria? metade. Depois eu te Não, dizer. Metade da população. Depois eu quase, te. quase. Mas seriam aqueles que realmente cometeram os crimes? Exato. De que Depois maneira você avalia tudo quantas isso? pessoas. Depois dessa estatística que eu disse pra vocês, passei pra vocês, do sistema carcerário, quem então. você acha que seriam as vítimas? Mas tava ferrado, porque 70% é negro. Então. Pensa. E outra, acho que é poder demais da desigualdade. Estado, né? Acho que nem nos Estados social. Unidos, lugar nenhum, acho que deveria ter esse. E outra coisa, se eu disser pra isso, você que né, cara? sim. A gente tava ferrado. E se eu dissesse pra você que sim, eu teria que dizer pra você que eu não acredito no ser humano. Sim. Eu não acredito na ressocialização, eu não acredito na mudança, e eu seria muito hipócrita, porque eu acredito demais que o ser humano pode mudar. Professora, porque você nunca aconteceu na sua casa. Voltamos àquela concepção de que empatia não é você imaginar que se fosse com a sua filha, nem que se fosse com a sua mãe, não é? Então, empatia é você compartilhar da dor. Então, eu acredito sim, eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito sim. Se eu disser pra você, sou a favor da pena de morte, eu não poderia nem trabalhar com pessoas. Sim. Né? Porque eu aplico em sala de aula exatamente o que pra mim tem ligação direta, link direto com as minhas convicções. Então eu sou isso na vida. Eu não posso ter um contraponto, eu não posso falar uma coisa e agir de outra. Converge, né? Acaba sendo exatamente. Então que tipo de pessoa eu sou? Né? Então, nesse sentido, eu sou muito transparente. Então, quando eu converso com você, ou a gente conversa, a pessoa logo já tem essa convicção. Eu perguntei, você acha o quê? Que eu sou a favor? Você falou assim, não, eu tenho certeza que é contra. Porque você já percebe, né, na maneira que a gente vai trocando uma ideia, vai conversando, que
assim, eu tenho repulso a esse tipo de pensamento. Aí, quem pensa desse jeito, né? Sim. Há muitos. Sim, tem. Eu vejo isso muito nítido, assim, até mesmo em consultório, alguns pensamentos, sabe, justiça e de vingança. E acredito muito na mudança do ser humano, porque eu vivencio, vejo isso no meu trabalho diariamente, sabe, a possibilidade da gente trazer e mostrar que atrás dessa ação que essa pessoa, né, teve, existe ali um outro movimento, às vezes até mesmo de uma dor. Porque um agressor, para a pessoa ser uma pessoa agressiva, antes disso, ou alguém, né, não são todos os casos, pode ter sido agressivo com ela. Se a gente for avaliar, a maioria das pessoas que estão no sistema carcerário, se você for investigar um sistema familiar dele, como foi essa infância, de que maneira ele foi inserido na sociedade, você percebe que esses movimentos de agressão e violência já vieram lá de trás. Então, existe um reflexo para que depois se chegue a esse tipo de ação. Não são todos, é claro, mas em grande maioria, sim. Você concorda? Totalmente. Exatamente vem daí. A gente tem que analisar a história, por isso que eu disse para vocês, né? A gente tem que analisar a história de vida de cada um. Né? E para nós julgarmos dessa maneira, nós estamos indiretamente dizendo que o ser humano não é complexo. O ser humano é complexo demais. Tem que ser analisado na sua individualidade, não é, doutora? Exatamente. É muito complexo eu te comparar com outra pessoa, não são números, não são pessoas. Muita gente fala assim, tem gente que nasce pobre, mas não vai pra criminalidade. Mas não vai... isso é um tem discurso... muita gente. Mas você tem que entender que cada ser humano é de um jeito, né? Sem dúvida. Caráter, princípios e valores. Porque não é só o pobre que rouba, né? Então, aí é do que você traz pra dentro de você, o que você cultua, o que você cultiva. Sim. Né? Um exemplo que nós demos aqui foi de mim mesma, né? Minhas irmãs somos periféricas, tudo. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há anos. Eu busquei a questão da educação, né? E a minha outra irmã também trabalha com a questão de diversidade, moda, produção, questão da racialidade. Então, assim, nós buscamos outros caminhos. Mas a oferta estava ali diariamente. Sem dúvida. Né? E a questão da família, do seio familiar, tudo também existe algumas questões, mas a consciência da ação. Porque o seu ato... Você tá inserido na sociedade, mas o seu ato, ele não reflete só em você, ele reflete em todo um campo social, né? Sim. Porque nós estamos aqui sentados, mas alguém pegou a água, alguém varreu o chão, alguém tá ali na mesa, temos os nossos telespectadores, somos um conjunto, não somos seres totalmente individuais, né? Então, esse pensamento social é o que traz essa reflexão do não pena de morte. Pelo menos para mim é essa questão, entendeu? Porque fazemos parte de um sistema, né? Provavelmente, com toda certeza, eu vou dizer com toda certeza, sua mãe foi uma grande referência para vocês, não foi? Os dois, na verdade, né? Eu falo que somos seres humanos, né? Estamos em processo de construção diariamente. Tem alguns comportamentos que eu não sou a favor, tanto talvez eles também não sejam a favor dos meus, mas foram bases muito boas, Sim, né? Então não tenho que reclamar isso. em questão de educação, questão de busca mesmo pelo espaço social. Sempre foi muito pontuado isso na minha casa, e principalmente em relação à minha mãe. Ela traz até hoje essa questão, assim. Eu tenho muita gratidão. E amanhã é Dia das Mães. Então, pois pode é, ser. Que pois delícia. Estamos antecedendo o Dia das Mães, né? Várias configurações de família, não só, né? Muda muito a estrutura social, né? Eu vejo que muitas mães são muitas mães e pais, né? Que acho que é pães, né? Esse termo que eles usam. Tem muita coisa mudando aí em relação a isso. A mulher tá mudando muito também, né? Tá conseguindo buscar um pouco mais de lugar de destaque, poder, em vários âmbitos aí da sociedade. Eu acho extremamente importante o espaço, né? Ter um pouco mais de espaço. E é isso. A gente precisa, sabe do quê? De referência, sabe? No, acho que campo. Tá falando direito das mulheres.
Eu estava verificando quantas mulheres vocês têm na Câmara de Vereadores. Quantas mulheres vocês têm? Nenhuma. E aí, dá para dizer que os nossos direitos estão sendo... Opa, estão iguais? O Voz do Além quer falar uma coisa aí. O Tom e o Jerry. Não, mas nem ele considera o Márcio Araújo? Como assim? O Márcio Araújo. É um vereador que ele é gay, só que nem ele considera uma... Homossexual. Homossexual. Mas é um homem, né? Mas ele nem mesmo considera uma mulher trans, então... Então, não temos nenhuma mulher na Câmara, né? E sabe uma coisa que vocês trazem? Nós mulheres, eu acho que somos 52% da população nacional, somos em maior parte e ocupamos pequena parte das cadeiras, né, na questão política. E eu acho que são destinados 30% dos cargos, né? Então, na verdade, os partidos políticos, eles têm que adicionar ali 30% de mulheres naquela votação, mas na maioria das vezes são números, não são mulheres. O que nós precisamos, né, em todas as minorias, não só nós, são pessoas de referência, sabe? Exatamente. Pessoas que têm representatividade. Não adianta a pessoa estar só lá por estar, né, e não levantar uma bandeira em prol do seu grupo. Então, acho que precisamos de representatividade. Isso é importantíssimo. Você ainda advoga ou você só dá aula? Advogo também. Na loucura do dia a dia. Ainda acha tempo ainda para advogar ainda? Você vê, por isso que eu falei, o Facebook eu saí, eu diminuí ali o rol. Não consegue destinar tanto tempo, né? Tem uma... Ai, que maravilha! Tem uma pergunta aqui da Lu. A Lu. Que é a nossa diretora da rádio aqui. Ô, Lu, boa noite. Prazer. E também é advogada. Olha só. Ai, gente, que pontuando aqui. Ela tá falando sobre a questão da criminalidade quando o infrator volta às ruas, né? Reincidência. Exato, reincidência. O que ela acha que precisa ser feito para que ocorra essa socialização? E se essa socialização feita de maneira adequada diminuiria as reincidências? Oi, Lu, prazer falar com você. É o seguinte, Lu, o que acontece nesse caso? O que nós estávamos falando também há pouco. Eu vejo, assim, totalmente cristalino que, em primeiro lugar, a gente precisa levar a educação para esses presídios, né? Escolas, cursos, leitura, cultura. Então, eu acho que primordial levarmos... Principalmente na Fundação Casa, né? Sim. Educação, para os presídios, ou que seja, né, para os menores infratores. Posteriormente, uma rede de apoio, porque o que você faz com essas pessoas? Você abre a porta do presídio e fala, toma, mundão, sai pra esse mundão agora que você tá livre. Vai que o mundo é seu. Vai lá, garoto, boa, garota. Essa pessoa vai arrumar um emprego, hein? Falem pra mim. Tem um projeto desse com a Fundação Casa, né? Lembra? Betinho? Betinho Dragões, que ele pega meninos da Fundação Casa e forma jogadores. Tem isso mesmo, verdade. É um projeto que ele entrou fazendo agora. Sensacional, eu acho que precisa dessa rede de apoio, viu, Lu? É necessário isso. Quando essa pessoa vai ali para as ruas, ela tem que ter uma reinserção na sociedade. Então precisa ali, olha, um acompanhamento psicológico. Funciona muito para quem tem família fora e que esses familiares ainda acolhem essas pessoas que saem. Funciona demais, porque a família está de braços abertos para receber. A gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria dos presidiários, não é isso que acontece, infelizmente. Quando saem dela, saem sozinhos. Então não tem essa rede, não tem pessoas que façam isso. A gente precisa, de novo, que o Estado ele faça essa vez. Inclusive dá emprego para eles, né? Que eles não conseguem arrumar emprego e volta para a criminalidade. Pois é. E tão difícil, né? Uma coisa que eu percebo também, quando a doutora Cláudia trouxe aqui, a questão desse acolhimento familiar. Muitos desses jovens infratores, às vezes jovens nem sempre, né?
quando tem esse retorno para essa sociedade, quando eles vão tentar se ressocializar, se não existe essa rede de apoio, o que eles vão buscar? Aonde eles vão ser aceitos novamente? Sem dúvida. De braços abertos. Na criminalidade. Não, Exato. é como a gente fala, né? Porque o que acontece? Mas aquela pessoa, ela tem que ter consciência. Eu acho muito bonito quando fala, né? Não, aquele menor, ele tem que ter consciência do que ele faz. Tem que ter consciência. Tá, mas o que nós vemos na mídia diuturnamente? Que você é um cara legal se você tiver um carro importado. Sim. Que você é uma mulher legal, que vai ser aceita pela sociedade se você tiver um iPhone. Os gostos musicais incentivando o consumo. Então, consumo. O relógio de marca, hipersexualização também do corpo da mulher. Também, né? Que traz a mídia, traz isso, essa hipersexualização do corpo feminino. Sim, e tudo cultua isso para esses jovens. Então eles compram essa ideia que se eles forem aceitos nesse grupo, eles vão ter que ter o carro legal. Carro legal. Quem de nós não quer pertencer? Quem de nós? Quem de nós não quer pertencer a um grupo? Todos nós queremos pertencer a algum tipo de grupo. Não é? E esse menor, como ele vai pertencer a um grupo? Ele tem que ter uma corrente legal, ele tem que ter um relógio legal, um celular legal. Como é que ele vai fazer? E aí as pessoas, não, é surreal quando alguém fala, não, então leva pra sua casa, porque esse é o pior, né? Leva pra sua casa. Então aí como adote um bandido. Como é um argumento muito raiz, assim, tá muito pra baixo, é difícil da gente chegar lá. Eu falo, gente, a gente precisa sentar uns 3 meses pra conversar sobre isso, porque tem muita coisa a ser dita, né? Como se fosse simples assim. Voltamos aí à complexidade do ser humano e o que a mídia proporciona e ajuda para que essa pessoa ela cometa um delito. Então eles são praticamente impulsionados. E essa mídia é credenciada de que maneira? Não é. Quem são, né? A finalização da grande maior fatia que faz com que essa sociedade se identifique com esses padrões de comportamento. Pois é. Quem está gerenciando essas mídias? Quando a gente fala de mídias, eu não falo só de mídia social. Eu falo de televisão, rádio, cultura, o que escuta, o que cultua para dentro de si. Consome. Porque isso daí reflete muito no padrão de comportamento. Sim, tudo isso. Por isso que é tão difícil nós falarmos, né? Assim, olha, não, porque roubou, porque quis, porque furtou, porque quis, pô. Então, vamos entender o que vem ali por trás, né? Eu acho que assim, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar em dar oportunidades iguais para todos. Para todos. E aí, diante disso, podemos falar, de repente, numa punição mais severa? Podemos falar. Porque se todos têm oportunidades iguais, você estudou numa escola tão boa quanto aquele que mora na Zona Sul de São Paulo, a gente pode falar. Meritocracia, a gente pode falar. Agora, enquanto país subdesenvolvido em que há essa diferença, essa desigualdade social tão gritante, eu não falo nem tão diferente, mas é gritante, não há de se falar em meritocracia, não há de se falar em punição exemplar para quem quer que seja, porque nós temos um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Concordo muito. Então, não dá pra gente quando se falar. Quando a gente fala nessa questão de desequilíbrio social, quais são... Aí eu volto na questão da informação. Quais são as informações culturais disponibilizadas para a população que mais passa por essas questões, que são pobre, negro e periférico? Pois é. Sobre isso, exatamente e sobre isso. As nossas leis são bem antigas, nossas leis, né? Praticamente de 1940. O Código Penal, né, entrou em vigor em 1941. Tivemos algumas modificações, algumas alterações, mas ainda a grande mas maioria... muitas leis são de 1940. Nossa, e a sociedade mudou tanto, já é maior a sociedade, as pessoas têm outra cabeça. E vem mudando constantemente. Mas sabe qual o problema? Quando se fala em modificar,
quando se fala em criar, quando se fala em projeto, em novo projeto de Código Penal, eu fico um pouco preocupada, porque a nossa sociedade ela é muito vingativa. Então eu tenho muito receio de que esse Código Penal ele venha muito... E esses deputados, a maioria dos deputados que entrou, não digo a maioria, mas grande parte dos deputados que entrou aí são pessoas bem reacionárias, né? São pessoas que bem com cabeça... Isso que eu digo, mas e aí? Como é que a gente faz? Então vamos deixar do jeito que tá. Por quê? O que acontece? Olha só, nós temos lá o Legislativo, né, o Congresso Nacional para modificar uma lei federal. E, gente, se você ou alguém, um cidadão, uma cidadã, ela reivindica um tolimento do direito, vai tolir o seu direito, isso não pode acontecer. Então, ora, não poderia estar em nenhuma lei infraconstitucional, porque a nossa Constituição Federal é uma Constituição maior, então todas as leis infraconstitucionais, elas têm que passar pelo filtro constitucional. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Legislativo, ele funciona da seguinte maneira: ele vai criar leis quando houver clamor social. Então, o que se fala? Olha, então existe um clamor social para se diminuir a maioridade penal. Olha, a maioria da população... Então, quer dizer que nós não estamos tolindo um direito que é do menor, um direito constitucional que é do menor? Não seria essa grande discussão, não seria uma cláusula pétrea, porque em cláusula pétrea nós só podemos mexer, na verdade nós, estou dizendo nós como diretamente ali, como ou ali, ou no poder, né, que nós temos ali, nós somos indiretamente, nós temos o poder indiretamente, mas o que eu quero dizer nesse caso, vamos tolir o direito de outrem, porque se a voz, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus, nós que eu discordo totalmente disso. Não é. Então quer dizer que se a maioria da população ali clamar pela pena de morte... Tá instalada a pena de morte no Brasil. E não é a vontade da maioria? Então, isso é um pouco... temerário, digamos assim. É por isso que nós temos os políticos, né? Então, é um pouco temerário, porque se fosse deixar diretamente, isso, é pena de morte. Por isso que eu tenho receio disso. Olha, vamos mexer em lei penal. Eu tenho um pouco de receio nisso, viu? Eu imagino. E outra coisa, nós não temos nenhuma estatística que mostre que a hipertrofia penal diminui a criminalidade. Não temos nenhum. Por exemplo, foi ali, nós temos nossa lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. Quando entrou, aí começou a vigorar, fizeram aí um estudo dos crimes, por exemplo, passou a ser crime hediondo o homicídio qualificado. A partir da integração de crime qualificado, os crimes hediondos dessa natureza aumentaram. É o que eu digo em sala de aula. Vocês acham que uma pessoa que vai cometer o crime, ele vai abrir o Código Penal e falar, peraí, esse aqui eu não vou cometer, porque essa pena está muito alta. Vamos para outro, né? Não, peraí que eu vou abrir a lei dos crimes hediondos agora. A lei 8.072. Não, eu não vou cometer esse. É muito louco esse raciocínio, é muito doido. O criminoso não vai abrir, vai dizer, dependendo da situação que ele averiguar, ele vai agir de uma maneira. Não é isso, não é o endurecimento das leis, a hipertrofia das leis, não é nada disso, né? A gente sabe o que poderia resolver também, ajudar a resolver esse problema da criminalidade. Pessoal, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores aqui, ó. Tem a Moreno Água, onde você pode fazer seu pedido no 11 978 7210 26. 11 978 72 10 26. Lá é só você fazer seu pedido, lá ele já faz para a empresa, já faz para a igreja. Então, a maioria das igrejas aqui de Mauá estão fazendo, então já mostra que a água é abençoada, hein, pessoal? Já mostra que a água é abençoada, hein? Então vamos lá, viu? Só entrar no 11 978 72 10 26, hein? E tem a Deltec, onde você pode fazer sua manutenção de celular, que é no 11 922 1867, e lá você pode fazer seu orçamento do seu celular.
E também tem o estúdio da Rádio Everest ABC, onde você pode fazer seu podcast, pode fazer sua live, pode anunciar a sua empresa aqui, tanto o nosso podcast, que é desse podcast, e o podcast da Lady Alves. Aí você pode entrar em contato no 911 58 35 56 59 35 5680. Aí lá só pra você entrar em contato com nós aí, que a gente pode fazer um bem bolado com vocês aí. E caso queira patrocinar o nosso podcast ou me patrocinar, é só entrar no 11 9 41 74 7789 e bora conversar. Tem que me patrocinar aqui, por favor. Figura ilustre aqui com a doutora Cláudia. Sabe uma coisa? E já fala também já do seu... Vou falar. Não, fala também. Aproveitando o merchan. No merchan, já fala já do... Falar que eu participo de algumas palestras, eu faço também algumas palestras, né? E clínico também, eu atendo online e presencial. Agora eu tô com um consultório lá no Parque São Vicente, te falei? Você precisa ir lá conhecer, então. Eu atendo, né? Trabalho com várias questões de controle de ansiedade, questões de muitos relacionamentos abusivos. Meu maior número são mulheres, mas eu também atendo homens. E eu também destino palestras para empresas, para prefeituras e afins. E também participo de uns podcasts, assim, geralmente, sabe? E sabe uma coisa que eu achei muito bacana que a doutora Cláudia trouxe agora para nós? Na questão dessa maioridade penal. Porque uma coisa que eu sempre a gente está pesquisando e tal, e que um cérebro ele é considerado adulto e maduro a partir dos 25 anos. Sim. Isso faz sentido? Total. Quando eu trago essa informação para você? Total sentido. Porque vamos nos lembrar da nossa adolescência. É quanta coisa que nós fizemos na adolescência que não repetiríamos hoje. Ou melhor dizendo, você é a mesma pessoa que era ontem? Você é a mesma pessoa do que era antes de começarmos este programa? Não, a gente está em constante mudança. Mudança constante. Então, não dá para dizer que, olha, quando nós fizemos um debate em sala, eu ouço muitos alunos, eu trouxe esse tema em sala para os alunos debaterem. E aí veio em questão exatamente, olha, mas hoje tem-se a internet, né, como uma porta aí aberta às informações, ao conhecimento. Que tipo de conhecimento? Qual base, né? Qual é o embasamento científico que possui nessas informações? Principalmente, tem um site, acho que é ChatGPT, você já acessou? Eu vou falar já. Gente, eu acho assim, na minha concepção, eu acho que é um pouco perigoso até. Então, é isso que eu te digo, nós temos aí para os dois lados. E você, enquanto adolescente, enquanto transgressor, porque o adolescente aceita regras, doutora? Facilmente? Eles são as regras, na verdade. Eles acham, né? Pressupõem que eles são regras. Não, eu também fui. Eu também fui. Eu fui uma adolescente também que, nossa, que queria enfrentar tudo, quebrar regra. Você quer, né, enfrentar o mundo, não é assim? Eu era punk, pô, então já mostra que, né? Quem fala que as regras são Punk, depois veio cyberpunk. Não é? Então, Fui as punk, regras injustas são cyberpunk, assim. fui clubber, fui... Então, Sério? Batia as pessoas? Meu, olha, Mude de assunto, mude de assunto. Mude de assunto, por vai. favor. Não, mas eu sempre fui cegado. Não, eu sempre fui cegado. Eu fui de... Sempre foi o cara, bate no cara, vamos conversar, vamos dialogar. Agora, quando vai trocar com skinheads, aí era briga. Aí era briga. Aí toda aquela... Você suportava todas as questões internas, aí quando chegava lá, transferia tudo. Fazia, né? Entendi. Mas eu sempre fui meio estranho, eu sempre fui diferenciado, assim, o pessoal falava de umas coisinhas e ficava olhando assim, o que esses caras falando? O pessoal sempre achava nada a ver, fui no Grêmio da escola, olha só. Na oitava série eu entrei no Grêmio da escola e fiquei até o terceiro ano na escola Lavo Hans, então muita gente conhece na área do Grêmio, então. Eu sempre tive... Então, Cara fumando droga, eu nunca fui fã de droga, então... Não, mas nós somos... E o que é, né? Vamos entrar na questão. E o álcool é droga? Então, também é uma droga, uma forma de droga. Na verdade, tem estudos que mostram que o álcool é a porta de entrada do restante das drogas, né? E não a maconha, como é falado muitas vezes. Então, tem estudo científico. E aí, quando eu pergunto, tem estudo científico, busca, e eu, incentivo
direto os alunos, olha, você busque... Deixa eu falar da legalização já também. Do quê? O que você acha da legalização das drogas? Legalização? Bolsonaro de medicinal, aberta para todo mundo. Então, hoje é possível, né? Medicinal, aquisição, né? Isso. Exatamente. Exatamente, do extrato lá da maconha, isso, mais conhecido, né? Vamos dizer popularmente. Já existe a possibilidade das pessoas que necessitam aí para fim de medicamento. Mas é isso que estamos falando, né? Sobre isso. O que é droga? Porque quando você necessita de um tratamento psicoterapêutico ou psiquiátrico, dizendo melhor, você vai atrás de alguma droga. Sim. O seu organismo, ele necessita de uma droga, não é? Para que você entre novamente no seu equilíbrio. E aí? E que parte para isso, né? Exatamente. E essa questão, ela é muito polêmica demais, não é? Porque assim, eu vejo que poderia se sim legalizar, porque nós conseguiríamos aí adquirir mais ou conseguir uns tributos em cima dessa legalização, então cobraria-se tributos, né? Até o Estado sairia ganhando. Eu também sou a favor da industrialização, não sei o que você está falando. Eu sou a favor da industrialização. O que eu acho? O problema é o seguinte: antes disso, teria que ter uma educação voltada a isso. Não dá para você liberar do jeito que estamos, não daria, entendeu? Não daria. E existe uma estrutura cultural do nosso país e social para que essas pessoas se comportem mediante a aprovação dessa lei? De que maneira que a população vai se comportar? Qual é o tipo de comportamento? Se o álcool que é liberado, existe esse tipo de comportamento, como será que vai ser? Então, por isso, tem que ter uma conscientização, né? Como nós tivemos uma redução no consumo de cigarro após essa campanha em massa que tivemos na mídia. E eu adorei quando eu proibi o cigarro em lugares fechados, eu adorei essa lei. Então... Eu tenho respiratório, então quando você vai fumar perto de mim, meu Deus do céu, eu também não tenho consigo problema respirar. Quanto a isso. Eu não consigo respirar. O cara fumando maconha ao meu lado, eu consigo respirar, com cigarro, não sei porquê. Com cigarro. Fica na tabela, vem. Pra você ver o quanto é prejudicial. Você vê, o cigarro me prejudica. Pra você perceber o quanto é prejudicial. Você vê, cara, o cigarro. Já que eu não gosto de nenhum tipo de fumaça, né? Só do churrasco, né? Só do churrasco. Mas enfim, é isso, né? Nós temos tantas drogas aí liberadas, né? E aí são questões políticas também. Mas eu acho que teria aí que termos uma educação voltada para isso, conscientização, antes de pensarmos em legalização. De falar em política, o que você acha? Entrar na política? Você tem pretensão de entrar na política? Olha só, eu Você vou não viu no ano passado umas fotos suas assim, o pessoal falou, olha, tá movimentando, sei não, viu? Olha só, quando eu falo em entrar para política, eu tenho um pouquinho de receio, porque eu tenho tanta coisa legal para fazer, eu tenho tanta proposta boa, né, para colocar em prática, e o meu receio é de entrar na política e ficar meio de mãos atadas. Então eu digo, olha, eu entraria sim, né, para a política se eu tivesse carta branca para fazer o que eu pretendo fazer. Então não entra. Não vai conseguir. Não vai. Olha, você tem carta branca para colocar esse projeto em andamento. É isso que eu quero. Trazer educação, se for para entrar, trazer educação. Então, mas a gente fala, é o sistema, é a estrutura, mas não somos nós que fazemos esse sistema. E se a gente começar a querer mudar, se movimentar? É o que eu falo, o problema não é a política, não é o sistema, é as pessoas que conduzem ele. É as pessoas que estão atrás dele. Não é a política que é corrupta. Não é o sistema que é perverso. As pessoas que conduzem ele que é o problema. Exatamente. O problema está nas pessoas. É lutar quanto aos benefícios, né, para aquela determinada sociedade. Eu sempre digo que sim, já fui procurado algumas vezes. Se for, olha, você vai ter carta branca para fazer, para trazer seus projetos. Por que não? Aceitaria sim. Pessoal, estamos chegando no fim aqui desse podcast, ficamos até um pouquinho mais aqui. Dá uma mensagem pessoal, um recadinho pessoal aí. Oi, pessoal, foi uma delícia estar aqui nessa conversa. Eu me senti em casa, viu, gente? Me senti totalmente em casa. Adorei. Eu fiquei nervoso aqui com ela aqui, ó. Mentira. Sério, eu queria muito trazer ela. Nossa, o carinho é recíproco, tenho muito carinho por você, né? A gente já se fala há muito tempo ali pelas redes sociais e tudo mais. Até parecia que eu já te conhecia, sabia? Foi um encontro de almas, né? Com a Si também aqui, com o Jerry. Voz do além, voz do além.
Então, agradecer muito pelo convite de vocês. E aí, fica aí um recado, fica aí o acolhimento, de repente, numa sociedade mais empática com o próximo, né? E, assim, até uma súplica de você ter um pouco mais de respeito com o próximo, né? Ter mais empatia com o próximo. Acho que é isso que a gente está precisando, né? Realmente. Deixa as redes sociais aí, pessoal. Assim, para quem tiver o interesse de me seguir no Instagram, @profa_Clau_Felício. É o meu @ no Instagram. Eu respondo no direct, tá, pessoal? Você vai me mandar no direct. Eu demoro um pouquinho porque são muitas coisas. Mas eu sempre respondo. Olha, professora, poste alguma coisa sobre determinado assunto, com certeza estarei lá apoiando e vou postar, tá bom? Eu vou te atender, seja aí, mesmo que eu demore um pouquinho, mas será atendido. E agradecendo também vocês que estiveram conosco até agora. Beijo grande para os meus alunos e alunas, que eu amo tanto de coração. Para minha filha, se ainda estiver aí, Ana Carolina, adorei estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. E aquele evento tá de pé, tá? Opa, é nóis. Só chamar que qualquer evento que tiver, que é para favorecer a sociedade, né? Tanto no geral quanto de Mauá em especial, estarei presente. Opa, Simone. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa troca maravilhosa. Cláudia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito rico, assim, a nossa troca foi muito boa. Obrigada. Gratidão mesmo por esse momento. Obrigada também, meu amigo, meu primo, pela participação. E, assim, é muito bom estar aqui sempre com vocês. Opa. E eu também continuo aí levando dicas e voz pelas redes sociais, falando muito sobre a questão dos relacionamentos abusivos. Atendo também. E as minhas redes sociais é @psicanalista_Simoni com Y no final. E é isso, muito obrigada mais uma vez pela participação. Opa, muito obrigado, Cláudia, por de você, por ter sentido o convite aí, que já tá há tempo já tentando fazer esse convite aí. Simone, obrigado mais uma vez por estar vindo aqui, ó, ajudar aqui nosso podcast aqui, e vai vir outras vezes também. Vamos lá! Esse aí, pessoal, muito obrigado por quem tava acompanhando nós aí, quem tá vendo à tarde ou de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente for vendo aí. Marca as pessoas que não assistiram e curte, compartilha aí. Depois eu vou mandar algumas perguntas pra vocês aí, pra você ver se consegue fazer um vídeo aí. Por favor. Tem uma pessoa que mandou umas perguntas aqui, mas vou mandar pra vocês, você faz um vídeo e você responde ela aí. Manda pra mim que eu respondo. Inclusive do caso do shopping de Mauá, onde o irmão dela foi agredido e morreu no shopping. O shopping jogou o corpo dele praticamente... Levou pro hospital lá e não falou nada, e a família procurando, enfim. E ela tem algumas perguntas, eu vou mandar pra você ver direitinho. Com todo prazer, respondo sim. Ela veio aqui no nosso podcast, aqui, depois ela vem de novo pra falar como é que tá o caso aí. Mas eu tentei trazer ela aqui, só que ela tá trabalhando hoje, então não deu pra ela vir. Isso é uma questão de negligência. Sim, nós temos várias, né, situações envolvidas aí, tanto criminais quanto responsabilidade civil. Eu percebo que a vara de Mauá, gente, tem uma certa limitações em algumas questões aí, né? Não pontuando. Pessoal, vamos encerrar aqui. Tchau, tchau. Até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau. Fica pra próxima.